Foi encontrado morto na zona rural de Canapi o aposentado José Miguel de Oliveira, de 60 anos. Ele era o principal suspeito de matar uma mulher de 22 anos em dezembro do ano passado, a Maiara Maria dos Santos da Silva. A gente contou esse caso aqui no Cidade. Ela teria sido morta após se recusar a ter um relacionamento com o homem, ou seja, ela nunca teve um relacionamento com ele. Ele, na cabeça dele, imaginou que poderia ter ou que ela teria esse relacionamento. E aí hoje ele foi encontrado, né? O corpo desse idoso foi encontrado lá na região. Vamos saber as informações ao vivo com o Neto Mota, porque a polícia já tem pistas, está investigando inclusive o caso, né, Neto Mota? Tem já mais alguma informação sobre esse caso? O fato do principal suspeito ter sido encontrado morto é a novidade no caso, né? Isso mesmo, Moura, mais uma vez, boa noite para você, boa noite para todo mundo que está assistindo, Cidade Alerta Alagoas. José Miguel, de 60 anos, foi encontrado, na verdade, o corpo dele em uma área da zona rural do município de Canapi, para ser mais preciso, em um sítio chamado Lagoa do Couro. Segundo a polícia, o corpo estava embaixo de uma árvore, numa região de difícil acesso, e ao lado tinha uma cadeira e uma carroça. O corpo não apresentava sinais de violência, por isso a polícia não conseguiu, acompanhando a perícia, identificar algum sinal visual que mostrasse ou apontasse a causa da morte dele. O corpo foi levado e somente o Instituto Médico Legal é que vai apontar a causa da morte de José Miguel, que era procurado pela polícia e estava foragido por conta do feminicídio contra Maiara Maria, de 22 anos. Segundo a família, José Miguel, que apresentava sinais a família tinha, por exemplo, ele como um maníaco, porque ele perseguia, segundo relatos dos familiares, Maiara Maria, de 22 anos, querendo um relacionamento amoroso com ela. Algumas informações, à época, começaram a circular quando ele assassinou essa jovem de 22 anos em dezembro do ano passado, dizendo que ele poderia ter tido um relacionamento com ela, mas os familiares vieram à época no próprio portal TNH1, um dos familiares deu entrevistas e falou que não possuía nenhum vínculo afetivo nem amoroso Maiara Maria e José Miguel, de 60 anos. O fato é que o corpo dele foi encontrado nessa região do sertão de Alagoas e o IML é que deve apontar agora a causa da morte. O delegado Daniel Meia nos enviou um vídeo sobre o achado do corpo e a gente vai ver agora. A Delegacia de Polícia Civil de Canapi confirma que na tarde de ontem, no dia 23 de fevereiro, foi encontrado sem vida o senhor José Miguel de Oliveira. Ele que era o único suspeito, por que não dizer o autor, do crime que ceifou a vida da jovem Maiara no último dia 18 de dezembro de 2021. Ele que estava foragido do Poder Judiciário e da Polícia Civil, foi encontrado em um local situado numa zona rural de difícil acesso, bastante bem distante do centro do município e sem qualquer sinal que indique a prática de violência. Inclusive, já foi noticiado que ele teria, em tese, atentado contra a própria vida. Essa informação não pode ser confirmada por ninguém, nem pela Polícia Civil, antes de existir um laudo emitido pelo Instituto Médico Legal. O único ponto que a Polícia Civil confirma é que ele foi realmente encontrado sem vida e que o corpo não apresentava inicialmente, ou de forma aparente, qualquer sinal de violência. Portanto, concluído o inquérito já foi concluído, mas o procedimento criminal que envolve a investigação e o processo sobre a morte da jovem Maiara e vai ser aberto, e já foi aberto, no caso, pelo delegado plantonista de ontem, o inquérito policial para averiguar a morte do senhor José Miguel de Oliveira. Segundo as investigações da Polícia Civil de Alagoas, José Miguel havia armado uma emboscada assim que ficou sabendo de um relacionamento amoroso de Maiara Maria e um namorado que ela havia acabado de divulgar. Inclusive, o crime chocou todas as comunidades do sertão de Alagoas, porque Maiara gravou o exato momento em que José Miguel sacou a arma contra ela. Vamos acompanhar esse áudio. Se ela quiser, se não quiser, a mim não importa nada. Eu sou uma pessoa liberada, eu sou assim. Se minha filha escolhe da sua vida, ou eu, ou o fulano que você está gostando. Não, eu não estou gostando de ninguém.
Agora, a Polícia Militar e a Polícia Civil de Alagoas aguardam laudo do Instituto Médico Legal com a causa da morte do principal suspeito e homem que era procurado pela Força de Segurança de Alagoas. Volto para você, Moura. Pois é, Neto, uma história surreal. A gente comentou bastante isso na época, porque a família disse que ela não tinha nenhum relacionamento com ele. Então, assim, na cabeça dele, ele tinha um relacionamento com ela. Então, assim, e não aceitava que ela tivesse um outro namorado. Então, ele colocou na cabeça dele que ele era o namorado dela, sem nunca ter namorado, de fato, né? Então, assim, por isso que a família acredita que ele tenha exatamente esse perfil de maníaco mesmo, né? Colocou na cabeça que aquela mulher tinha que ser dele e não podia ser de mais ninguém. Infelizmente, uma jovem, né, bonita, inclusive, que acabou sendo assassinada, tiraram a vida dela por uma loucura, né? E agora ele aparece morto. A polícia, né, a gente ouviu o delegado falando, inclusive, que não tinha nenhum indício, né, da causa da morte dele, né, Neto Mota? Claro que o corpo vai ser periciado no IML, enfim, para saber se de repente ele ingeriu alguma coisa, se foi de fato isso, né, que o matou, né? Isso mesmo. Assim que chegaram as fotos que foram divulgadas pela polícia do local onde o corpo foi encontrado e depois que os policiais acabaram informando que nenhum sinal de violência se apresentava no corpo do José Miguel, várias versões extraoficiais começaram a ser espalhadas. Uma delas dizia que ele possivelmente poderia ter tomado algum remédio, veneno, mas só o IML será capaz de dizer o que de fato levou à morte do José. Eu lembro também aqui que à época ele chegou a se apresentar após o crime à polícia e depois ele acabou fugindo, Moura.